Fala pessoas, e aí, tudo certo? Boa tarde, aqui quem está falando é o professor Andrei, professor de Biologia aqui do EducaPE. É um prazer estar com vocês em mais uma sexta-feira, tá? E hoje é uma sexta-feira especial, que é uma sexta-feira de revisão, tá? Vamos aí, vamos falar dos principais tópicos que a gente viu aqui no primeiro semestre do EducaPE. Vocês sabem que a gente falou de taxonomia, a gente falou de microbiologia, a gente falou algumas coisas de fisiologia, tá? Então foi um primeiro semestre que a gente trabalhou muito aqui no EducaPE, viu, monstrinhos? Mas assim, antes da gente começar a revisão, antes da gente começar a fazer a revisão, vocês sabem que eu tenho alguns recados. O primeiro recado é que se você está chegando agora, eu sei que tem muita gente veterana aqui me assistindo, mas se você é novato aqui no EducaPE e quer pegar todas as outras aulas que a gente já teve, que já aconteceram aqui no primeiro semestre do EducaPE, vai lá no YouTube e bota EducaPE. Tá? Tem um canal lá no YouTube, tem um canal oficial do EducaPE. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque lá tem uma aba vídeos. E lá na aba vídeo você consegue pegar todas as aulas, tá? Você pega todas as aulas que já rolou aqui no primeiro semestre, não só as minhas de biologia, mas de todas as outras matérias que já rolou. Então é importantíssimo você estar dentro do canal do EducaPE para você receber todas as notificações. E na hora que você quiser revisar, você tem todas as aulas do primeiro semestre, tá? Um segundo aviso, que aqui acontece menos, tá? Porque aqui tem um monte de gente veterana, mas se você tá chegando agora no EducaPE e você faz parte da rede, tá? Se liga, presta atenção, se liga, em baixar o aplicativo Conecta Aí. Se liga em baixar o aplicativo Conecta Aí, que o aplicativo Conecta Aí é o aplicativo oficial do EducaPE. Lá você tem todas as ferramentas de EducaPE e pelo aplicativo você consegue assistir todas as aulas de EducaPE ao vivo, sem gastar um dado da tua internet, tá? Então aquela coisa de estar sem internet não funciona mais, porque pelo aplicativo Conecta Aí você consegue assistir todas as aulas aqui. Tranquilo? E outro recado que eu queria dar a vocês, lembrem que eu peguei muito no pé de vocês, principalmente vocês que são segundos anistas ano passado, para fazer o SSA1. Pois bem, esse ano eu já comecei o ano dizendo que vocês iam continuar o SSA da UPE, que vocês teriam que fazer o SSA 2, tá? Então, a UPE ontem divulgou o cronograma do SSA, tá? Olha para mim, viu? As inscrições para vocês que vão fazer SSA 2 começam dia 19 desse mês. 19 de julho começam as inscrições do SSA. Para vocês que vão continuar, vocês vão fazer o SSA 2, tá? E todos os segundos anistas da rede têm que fazer o SSA 2. Eu vou contar com a ajuda de todos os meus amigos professores da rede para ficar no pé de vocês, tá? Para que vocês se inscrevam no SSA 2. Beleza? Não pode esquecer disso. E lembra, a inscrição abre dia 19 de julho e vai até dia 19 de agosto. Aqui no EducaPE eu sempre vou lembrar. Eu sempre vou pegar no pé de vocês. 19 de julho até 19 de agosto. Eu só faço um pedido, não deixa para os últimos dias, tá? Não deixa para os últimos dias, não deixa lá para o aperto no final, porque pode acontecer algum problema e dar erro na inscrição. Então, quando abrir as inscrições, façam logo a de vocês, tá? 19 de julho e 19 de julho até 19 de agosto. E você que vai pedir isenção da prova, abre o período de isenção também no dia 19. No dia 19 você também pode fazer a solicitação da isenção da taxa do SSA. Beleza? Então a inscrição é do dia 19 de julho a 19 de agosto. E as provas esse ano não serão em janeiro, tá? Vocês viram que ano passado foi aquela agonia que a gente fez as provas em janeiro, quase em fevereiro já. A gente terminou as provas em fevereiro. Pois esse ano serão 2 domingos de dezembro. É uma novidade, tá? Nunca o seriado 2 foi assim. 2 domingos. Pois então, esse ano serão 2 domingos, tá? Igual a prova do Enem. Será domingo dia 5 e domingo dia 12. 5 de dezembro e 12 de dezembro. Anotem essa data, tá? Vocês que vão fazer SSA 2, o primeiro dia de prova é 5 de dezembro. O segundo dia de prova é dia 12 de dezembro. E um detalhe, esse ano, como vocês são segundos anistas, vocês vão fazer a prova, vocês vão fazer a prova, não pode esquecer, tá? Vai fazer a prova à tarde. 5 de dezembro à tarde, 12 de dezembro à tarde, beleza?
Mas aí durante o ano, depois que acabar o período das inscrições, a gente vai apertando o juiz de vocês para vocês não perderem nada dessa prova, tá? Então lembra, você que é segundo ano da rede tem a obrigação de fazer o SSA2. Beleza? Calendário passado, tudo falado. Vamos para a revisão. Meu amigo Ronaldão, bota aí a primeira questão na tela aí. Pronto, se liga na primeira questão. A primeira questão está dizendo assim, ó. O cão doméstico, Canis familiaris, o lobo, Canis lupus, e o coiote, Canis lantras, pertencem a uma mesma categoria taxonômica. Esses animais fazem parte de um ou uma, mesmo ou mesma. Bora para mim, Ronaldão, aqui. Galera, é o seguinte, olhe, lembre que quando a gente fala de categorias taxonômicas, a gente falou muito isso aqui na taxonomia, quando a gente fala das famosas categorias taxonômicas, lembrem que as ideias dessas categorias taxonômicas, lembrem que a ideia dessas categorias, elas foram, isso é uma ideia de Linneu. Essas categorias taxonômicas, elas vieram de Linneu, tá? Aí o que é que acontece? Nessas categorias taxonômicas ou táxons, olhe, ideia criada pelo cientista chamado de Linneu, a gente viu aqui no EducaPE que a gente tem uma sequência, a gente tem uma série de categorias. E a gente fez assim aqui no EducaPE, tá? Se liga, ó. A primeira categoria, a gente trabalha com o domínio. Lembra que tem que seguir a sequência, tá? Ó. Aí depois do domínio tem o reino. Ó. Depois do reino tem o filo. Lembrem que o filo também pode ser chamado de divisão, tá? Filo ou divisão. Filo para animal, divisão para vegetal. Depois do filo, nós temos a classe. Ó, depois da classe, nós temos a ordem. Ó, depois da ordem, eu tenho família. Ó, nós temos a danada da família. Depois da família, eu tenho o gênero. Ó, e depois do gênero, a gente tem a espécie. Então a gente tem assim, ó, presta atenção. Domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, todas as categorias, tá? Lembrem que eu disse a vocês que essa sequência de domínio para espécie é exatamente a sequência que a gente trabalha como uma sequência decrescente. Isso aqui é a sequência decrescente, tá? Porque vai da categoria mais genérica, que é o domínio, até a mais específica, que é a espécie. Aí qual é o detalhe da história? Nessa questão, ele está dando 3 nomes científicos. Olhe, lembrem que eu também falei aqui no EducaPE que os nomes científicos são aqueles nomes universais que todo ser vivo tem. Nomes científicos são aqueles nomes universais que todo ser vivo tem. E eu disse para vocês que quem deu a ideia desses nomes científicos também foi Linneu. E Linneu, quando deu a ideia para criar nomes científicos, ele chamou essa ideia de sistema binominal. Ele chamou essa ideia de sistema binominal, porque todo nome científico, ó, vai ter 2 palavras. Todo nome científico é formado por 2 palavras. Aí, na questão, ele deu 3 nomes científicos, do cão doméstico, do lobo e do coiote. Aí ele disse assim, ó, o cão doméstico é Canis familiares, ou seja, o cachorrinho que a gente tem em casa, ei, monstrinho, a gente chama de Canis familiares. O lobo, ó, tem o nome científico de Canis lupus. Canis lupus. E o coiote é o Canis latrans. Ó, é o Canis, deixa eu botar aqui, ó, é o Canis latrans. Ele deu esses 3 nomes científicos. Aí o que é que você tem que lembrar? Quando a gente cita esses nomes científicos, lembrem, o nome científico vai ser formado de 2 palavras. A primeira palavra, ó, corresponde ao gênero. A segunda palavra corresponde a uma categoria chamada de espécie. Então, mesmo você sabendo que não existe só 2 categorias, quando a gente fala de categorias taxonômicas, a gente tem domínio, reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie, a gente tem todas essas,
vocês têm que lembrar que no nome científico, como ele só apresenta duas palavras, então você vai ter gênero e espécie. Aí o que acontece? O gênero, a inicial é maiúscula. Cuidado com essa regra de escrever, tá? Ó, o gênero vai ter uma inicial maiúscula e a espécie vai ter uma inicial minúscula. Ó, o gênero tem inicial maiúscula, a espécie tem inicial minúscula. Inicial maiúscula, inicial minúscula. Aí o que acontece? Quando você trabalha com isso aqui, ou você cita isso aqui, a questão perguntou qual era a categoria semelhante desses três nomes. Ora, o cachorro é canis familiaris, o lobo é canis lupus e o coiote é canis latrans. Vocês olham aqui comigo no quadro, ó, que todas as três espécies, a primeira palavra é igual, ó, canis, canis, canis. A primeira palavra de qualquer nome científico indica que categoria? Olha para cá, indica o gênero. Bota para a questão de novo aí, Ronaldão, por favor. Então, ora, se os três nomes científicos têm a primeira palavra igual, canis, 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 então agora vocês concordam comigo que esses três nomes, ó, pertence ao mesmo gênero. Ah, Andrei, por que eu descobri isso? Por que tu descobriu isso? Ei, menino, eu acabei de mostrar no quadro. Os três seres vivos começam com a mesma palavra. Canis, canis, canis. Toda a primeira palavra de nome científico corresponde ao gênero. Ah, Andrei, e se fosse a espécie igual? Olhe, para um ser vivo ter a mesma espécie do outro, o nome tem que ser todo igual, tá? Lembrem que por mais que eu falei muito para vocês que a segunda palavra do nome científico corresponde à espécie, ou seja, caracteriza a espécie, mas lembrem que a espécie é uma categoria binominal. É a única categoria que obrigatoriamente você vai ter que apresentar as duas palavras. Ou seja, por exemplo, tá? Bota na tela aí, Ronaldão, de novo. Vocês têm aí o cão doméstico, aí tem canis familiares. Quando você pega essa coisa do canis familiares, você pode ver que ele tem duas palavras. O gênero é o canis, a palavra específica é familiares. Agora, na hora que você vai falar a espécie, ou na hora que você vai escrever a espécie, ó, o cão doméstico vai ser canis familiares. Não pode falar espécie sem gênero. Não pode falar espécie sem gênero, tá? Por isso, como ele estava pedindo só a semelhança era gênero, gabarito da questão, gabarito letra A, tá? Primeira questão, massa de taxonomia, tranquilinha. Questão letra A. Vamos para a segunda questão. Deixa eu botar aqui. Bota na tela aí, meu amigo Ronaldão. Pronto, bota na tela aí. Agora, galera, vê essa segunda questão, tá? Questão importante sobre vírus. Aí tá dizendo assim, o ser humano tem travado, se liga, tá? O ser humano tem travado batalhas constantes contra vírus. Ó, batalhas constantes contra vírus. A mais recente é contra o vírus H1N1. A gente sabe que a mais recente não é o H1N1, tá? A gente já sabe que é o Covid-19, mas quando essa questão foi feita, era o H1N1, que era um tipo de gripe lá. Lembrem que o H1N1 é um vírus que provoca gripe, tá? Um tipo de gripe. Mas lá, aí ele diz assim, ó, que causa a gripe suína. A questão é disse, tá? A respeito do vírus, assinale a alternativa correta. Bota pra cá pra mim, por favor, Ronaldão. Ó, galera, é o seguinte. Quando a gente fala desses caras chamados de vírus, olhe, pense num cara que tá pendurado de aparecer nas provas. E vocês sabem que todo ano no seriado 2, eu já falei muito aqui, todo ano no seriado 2 tem uma questão de microbiologia. Aí o que acontece? Quando a gente trabalha com os vírus, a primeira coisa que você não pode esquecer é que o danado do vírus, ó, o danado do vírus, ele não é ser vivo. Ó, ele não é ser vivo. Lembrem que o vírus, ele não é ser vivo, tá? A primeira coisa que você vai ter que trabalhar é que o vírus não é ser vivo. Ah, André, mas se ele não é ser vivo, vai ter umas características que provam. Vai. Uma das características de cara que você usa para dizer que o vírus não tem vida, para que o vírus não seja considerado um ser vivo, lembrem que o vírus, ó, ele é um ser acelular. Ele é um ser acelular.
Quando você pega essa coisa de acelular, preste atenção, esse prefixo A significa negação. Então, quando você diz que o cara é acelular, significa que o cara não tem célula. Quando você diz que o cara é acelular, o cara não tem célula. Se o cara não tem célula, o cara não é vivo. Se o cara não tem célula, não é vivo. Até porque vocês aprendem lá no primeiro ano que todo ser vivo tem que ser formado por célula. Todo ser vivo tem que ser formado por célula. Aí tem um detalhe, ô Andrei, se ele não tem célula, ele é formado de quê? Olhe, o vírus ele não tem célula, tá? Então logo, a gente diz que a composição do vírus é uma composição muito simples. Você vai dizer que o vírus, ó, ele apresenta um ácido nucleico. O vírus ele apresenta um ácido nucleico, ou ele é DNA, ou ele é RNA. Ou seja, dentro do vírus só pode ter um tipo de material genético. Ou é o DNA, ou é o RNA. Por exemplo, o vírus que causa a Covid-19 é um vírus de RNA. O vírus que causa a Covid é um vírus de RNA. Dentro dele não tem DNA. Dentro dele tem RNA. E esse material genético é envolvido por uma cápsula, que é chamada de capsídeo. Lembrem que todo vírus tem uma cápsula proteica, tá? Que vai revestir esse material genético. Essa cápsula é chamada de capsídeo. E um detalhe, ela é formada só de proteínas, beleza? Essa cápsula aqui, ela é toda proteica. Ela é formada de proteínas. Não pode esquecer disso. Tranquilo? Vírus não tem célula. Aí assim, como o vírus não tem célula, você vai dizer que o vírus, ele é um parasita obrigatório, cuidado com isso aqui. Ele é um parasita obrigatório intracelular. Ele é um parasita obrigatório intracelular. E um detalhe importante, tá? Ele é um parasita obrigatório intracelular porque ele tem que entrar dentro de uma célula para fazer reprodução. Ele tem que entrar dentro de uma célula para fazer reprodução. Então ele vai entrar dentro de uma célula para se reproduzir. Como o vírus não tem célula, ele não tem maquinário nenhum de célula. Então, quando ele precisa se reproduzir, ele vai precisar do maquinário de uma célula. Então, por isso que ele vai ter que parasitar uma célula. Ele entra dentro de uma célula para parasitar o maquinário da célula para conseguir se multiplicar, para conseguir se reproduzir. Tá? Então, o vírus ele só consegue se reproduzir quando ele parasita dentro de uma célula. É nesse parasitismo que nós temos os sintomas das doenças. As doenças causadas por vírus vêm dos sintomas, do parasitismo do vírus. Quando o vírus ele começa a parasitar, quando o vírus ele começa a parasitar uma célula para ele poder se multiplicar, é esse parasitismo que vai provocar os sintomas das doenças causadas por vírus, das famosas viroses. Beleza? Então o vírus ele é um parasita. Agora tem um detalhe, viu? Ele não é qualquer parasita não, ele é um parasita específico. Ele é um parasita específico. Aí você pode dizer assim, Andrei, como assim parasita específico? Olhe, o danado do vírus, ele não parasita qualquer tipo de célula. Cada vírus tem a sua célula específica. Cada vírusinho vai ter sua célula específica para parasitar, viu? Ele não é assim, ele não vai entrar em qualquer lugar, não. Cada vírus tem uma célula específica. Por exemplo, o vírus da Covid, até agora nos estudos, prova que ele é um vírus de trato respiratório. Ele ataca e ele causa os maiores problemas nas células respiratórias. Então não adianta você botar um vírus da Covid para entrar na célula do pé. Se você pegar o vírus da Covid e botar para entrar dentro de uma célula do pé, ele não vai entrar, porque ele só entra dentro do hospedeiro. Como o hospedeiro do vírus é uma célula, então todo vírus vai ter lá seus hospedeiros específicos, beleza? Aí você pode dizer assim, Andrei, então quer dizer que dentro da célula ele funciona? Funciona. Dentro da célula o vírus funciona. E fora, olhe, fora da célula ele não funciona, tá? Fora da célula ele não funciona. Você vai dizer que quando ele está fora da célula, lembra, tá? Fora da célula ele vai ser inerte. Inerte é porque ele não funciona. Então o vírus, quando ele está passeando fora da célula, ele não funciona. Vírus só funciona se ele estiver trabalhando, se ele estiver parasitando. Fora da célula ele não faz mal nenhum. Zero. É tanto que quando ele está fora da célula, tem alguns vírus que podem até se cristalizar para demorar mais tempo, para passar mais tempo fora da célula. Porque na maioria das vezes, quando o vírus está fora da célula, ele não dura muito tempo, essa partícula viral, ela, se desfaz.
mas você consegue ter alguns tipos de vírus que se cristalizam para durar mais tempo, tá? Cuidado com isso. Outro detalhe importante. O danado do vírus, ó, ele não produz toxina. Lembrem que toxina é substância que faz mal. E assim, quando o vírus está dentro do nosso corpo, ele não vai produzir nenhuma toxina para fazer mal. Ele não vai produzir nenhuma toxina para fazer mal. O mal é ele mesmo que vai lá e faz. O mal é ele mesmo que vai lá e faz. Beleza? Vírus não produz toxina. Vírus não produz toxina. É ele mesmo que faz o mal. E outra coisa, lembrem que o danado dos vírus, ó, eles podem mutar, ou seja, eles sofrem mutações. O danado dos vírus, eles sofrem mutações. Por exemplo, a gente está tendo aí vários problemas com as mutações da Covid. Você pode ver que esse novo coronavírus ele já está criando um monte de novas cepas. E essas cepas elas são provocadas por mutações. Então, por mais que o danado do vírus não seja considerado um ser vivo, mas incrivelmente ele muta, tá? Ele muda, ele sofre mutação. Cuidado com isso. É por isso que muita gente já quer incluir, ou até já inclui o vírus como um tipo de ser vivo. Beleza? E outro detalhe. O vírus, ó, é a menor estrutura. Lembrem que isso aqui vai ser a menor estrutura microbiológica. O vírus é a menor estrutura microbiológica. Pode ter certeza que o vírus é muito pequenininho. Quando você pega a microbiologia, que você estuda vírus, bactéria, protozoário, fungo, algas, todas essas estruturazinhas e principalmente as unicelulares, nesse mundo microbiológico, pode ter certeza que o vírus é menor do que todo mundo. O vírus é menor do que uma bactéria, o vírus é menor do que um protozoário, o vírus é menor do que um fungo unicelular e o vírus é menor do que uma alga unicelular. Tá? Até porque todas essas outras estruturas que não são consideradas vírus, bactéria, protozoário, fungo e alga, todos apresentam célula e uma célula é maior do que um vírus. Vírus não tem célula, tá? Vírus não tem célula. Depois que a gente lembra tudo isso aqui, ó, depois que a gente lembra todas essas características aqui, se liga na questão. Volta para a questão aí, meu amigo Ronaldo, agora. Pronto, vê. A respeito dos vírus, a cidade alternativa correta. Segura aí, Ronaldão. Vê. São todos endoparasitas celulares. Olhe, nesse prefixo endo que está aparecendo na questão, toda vez que você pega essa palavra, esse prefixo endo em biologia, endo significa dentro. Endo significa dentro. Então, quando você diz que são todos para endoparasitas celulares, guarda. Porque você sabe que todo vírus só funciona dentro da célula. Todo vírus só funciona dentro da célula. Bota para lá de novo, Ronaldão, na questão. Pronto. Aí depois está dizendo assim, ó. Os antibióticos são eficazes contra alguns tipos. Olhe, botem uma coisa na cabeça. Botem uma coisa na cabeça. Antibiótico não é remédio de vírus. Ponto. Antibiótico não funciona para vírus. Antibiótico é remédio de bactéria. Antibiótico é remédio de bactéria. Antibiótico não é remédio de vírus. Tá? Não esqueçam disso. Antibiótico não é remédio de vírus. Antibiótico você só toma para bactéria. Antibiótico não serve para protozoário, não serve para verme, não serve para fungo. Antibiótico é de bactéria. Ei, antibiótico é de bactéria. Tá? Bota de novo lá na questão, Ronaldão. Então, não pode ser B. Letra C. Todos eles possuem DNA e RNA. Bota para mim, Ronaldão. Tá aqui no quadro, tá? Não é DNA e RNA. É DNA ou RNA. DNA ou RNA. Tá? Então, não pode ser letra C, porque só pode ter um. Bota na questão de novo, Ronaldão. Depois tem, atualmente existem vacinas contra todos os tipos. Você sabe que não tem vacina contra todos os tipos de vírus. E letra E, alguns deles possuem reprodução. Ó, vírus não tem reprodução sexuada, porque vírus não é célula, não é ser vivo. Então, volta para a questão aí, Ronaldão. Essa foi engraçada. Então, com isso, o gabarito da questão fica gabarito letra A. O gabarito dessa segunda questão de vírus é gabarito letra A. Traz para mim aqui, Ronaldão. Aí, com isso, a gente fecha mais uma aula aqui no EducaPE. Sextou da biologia aqui para vocês, tá? É um prazer ter vocês aqui comigo. E lembrem, se você quiser usar esse recessozinho aí para continuar o estudo, porque você não pode parar, porque em dezembro você vai fazer SSA 2, vai lá no canal do EducaPE do YouTube. E se você ainda não faz parte do meu canal, vai lá no YouTube e bota Biologia com Tubarão.
se inscreve lá porque vai ter muita aula de revisão para o seriado 2. Eu vou te ajudar muito lá também para o seriado 2, beleza? Galera, é um prazer estar com vocês em mais uma sexta-feira, tá? Beijo no coração de vocês, se cuidem, valeu!